O Saara é o maior deserto quente da Terra, 8,6 milhões de quilômetros quadrados. Este é aproximadamente o tamanho dos Estados Unidos, exceto para os poucos estados do leste, Califórnia, Nevada, Oregon e Washington, enterrados debaixo da areia. À primeira vista, este enorme reino de areia, onde a superfície pode aquecer até 80 graus Celsius e a precipitação média de apenas cerca de 76 milímetros por ano, não é assim tão interessante. E, no entanto, o Saara está cheio de segredos e mistérios, como seu céu noturno está cheio de estrelas brilhantes, e os cientistas lutam para resolver estes mistérios. No dia 3 de junho de 1965, a nave espacial americana tripulada tem 2 astronautas a bordo, James McDivitt e Edward White. É necessário fazer várias experiências cruciais para tentar encontrar-se e fazer um voo conjunto com um Titã gasto na segunda etapa. Depois, Edward White iria para o espaço aberto. Para estes astronautas, fotografar a Terra era uma rotina. Mas quando os cientistas estudavam as imagens que eram tiradas, ficavam surpreendidos. Na parte mauritana do deserto do Saara, descobriram uma enorme estrutura em forma de anel. 3 círculos concêntricos claramente visíveis e quase perfeitamente redondos, com um diâmetro máximo de 50 quilômetros. Devido à sua forma, a formação foi quase imediatamente chamada de o Olho do Saara. Na comunidade científica, existe outro nome, a estrutura Richat. Durante muito tempo, acreditou-se que esta estrutura apareceu após o impacto de um asteroide. A Terra já tem informações semelhantes deixadas pelos visitantes do espaço. A cratera Chicxulub, na península de Yucatán, no México, tem 180 km de diâmetro e 20 km de profundidade, mas o Olho do Saara não é nada parecido com a cratera. Então, o que é? Uma forma quase perfeitamente redonda dos anéis sugere a sua origem artificial. Em caso afirmativo, a pirâmide egípcia de Cheops não se compara com esta estrutura antiquíssima. Muitos atlantologistas ou cientistas modernos em busca de Atlântida acreditam que o Olho do Saara são os restos dessa civilização antiga. As dimensões e arquitetura dos anéis correspondem quase na sua totalidade à descrição feita por Platão. O Platão escreve, em sua obra O Diálogo da Atlântida, zonas alternadas de mar e terra maiores e menores, circundando-se mutuamente. Havia 2 de terra e 3 de água, cada uma com a sua circunferência equidistante do centro para que nenhum homem pudesse chegar à linha, pois navios e viagens ainda não existiam. A ilha em que o palácio se situava tinha um diâmetro de 5 estádios. A teoria de Platão parece plausível, dado que Atlântida, como ele afirma, existe há mais de 10 mil anos, e se uma cidade moderna tivesse sido abandonada durante tanto tempo, também nada teria restado dela. De acordo com Platão, a antiga cidade afundou-se em resultado de um certo cataclismo. Por conta disso, os cientistas preferem procurar a Atlântida no fundo do oceano. Mas recentemente, começaram a pensar que a Atlântida poderia estar na superfície, e devido ao tempo que permaneceu debaixo d'água, apenas para a cidade central de Atlântida, a estrutura Richat poderia ter sobrevivido. É isso que o atlantólogo francês Orlando Santos pensa. A ideia é que o território sobre o qual a cidade antiga foi construída poderia estar submerso em resultado de um poderoso terremoto. E, com o tempo, devido a processos tectônicos naturais, secou. Os geólogos que exploraram o Saara afirmam que suas condições naturais mudaram várias vezes em tais circunstâncias. Por outro lado, Atlântida poderia ser inundada com água devido a um tsunami que se formou após um meteorito ou um asteroide ter colidido com o nosso planeta. Na Bíblia, isso é chamado de o dilúvio. Se as lendas e mitos sobre a cidade e ilhas forem verdadeiros, o que dissemos acima ocorreram simultaneamente. Ao mesmo tempo, os geólogos discordam fortemente dos atlantologistas. Quando a teoria sobre a origem dos meteoritos do Olho do Saara foi refutada, foi sugerida outra ideia. A estrutura poderia muito bem ser os restos de um antigo vulcão, e há vulcões no Saara. O maior, localizado no Chad, se chama Emi Koussi.
está a 3,5 km acima do nível do mar. Seu pico tem duas crateras, uma com um diâmetro de 12 por 15 km e outra cerca de 2 a 3 km de tamanho e 350 metros de profundidade. Mas isso é muito menor do que a estrutura Arichat. E 50 km de diâmetro não é apenas um vulcão, é um supervulcão, como o que se encontra por baixo do Parque Nacional de Yellowstone. Mas como o supervulcão de lá parece diferente, os geólogos sugerem outra hipótese. Como resultado da ascensão do magma, a superfície acima dele também subiu. Mas isso não explica por que se formaram vários anéis concêntricos ao invés de apenas uma colina. Outra versão é que o olho do Saara é o resultado da erosão. Os cientistas pensam que o solo neste local foi gradualmente desgastado, o que levou a tal formação em camadas. Até o momento, esta hipótese é a mais plausível. Enquanto os cientistas se interrogam sobre o mistério do Saara há meio século, os astronautas têm utilizado como uma espécie de farol. Assim, enquanto a Terra espiona os cosmos com seu olho do Saara, vamos lidar com outras óticas, ou melhor, com vidro. O deserto líbio, localizado no norte da África, faz parte do Saara e parece o deserto mais comum. Areia, oásis raros e um pouco mais de areia. Mas só aqui, entre as dunas, é que se pode encontrar uma substância muito estranha. Os cientistas chamam de vidro líbio. A substância parece ter tido um acidente numa fábrica de vidro e os trabalhadores, em vez de fazerem garrafas com o produto, foram obrigados a jogar o quartzo derretido no chão, onde solidificou, e agora se encontra espalhada na areia em pedaços sem forma, brilhando ao sol tropical. Mas o que é estranho é a sua idade. Os antigos egípcios conheciam a tecnologia de fazer vidro há 5.000 anos. Por exemplo, os azulejos vidrados do interior da pirâmide de Djoser datam do século 27 a.C. Mas a questão é que a idade do vidro líbio não tem 5.000 anos e nem sequer 50, mas 100.000 anos. Então quem poderia derramar centenas de toneladas de quartzo fundido sobre uma área de aproximadamente 150 por 30 km há cerca de 100.000 anos atrás? Bom, poderia ter sido algum tipo de cataclismo que aconteceu aqui, e não um nível industrial, mas militar em escala cósmica. Algo muito poderoso pode ter explodido sobre as dunas de areia. Algo semelhante aconteceu quando a bomba atômica americana foi testada no Novo México, ou quando os soviéticos testaram a bomba atômica no Cazaquistão. A areia ao redor dos epicentros das explosões transformou-se em vidro. Os ufólogos sugerem que ocorreu um conflito nuclear no Saara. Eles acreditam que as civilizações terrestres nada tiveram a ver com isso e que foi o trabalho de alienígenas. E o conflito nuclear não ocorreu apenas no local da Líbia moderna. Também foram encontradas pedras fundidas por temperaturas super altas no território da Península do Sinai. Ainda assim, os ufólogos não são cientistas. Então, o que dizem os verdadeiros cientistas? Eles afirmam que a razão são meteoritos. Quando atingem, são geradas temperaturas e pressões que podem transformar areia em vidro. O Dr. Farolki El-Baz e seus colegas da Universidade de Boston encontraram uma cratera com um diâmetro de 31 km na fronteira entre a Líbia e o Egito. Mas essa cratera tem dezenas de milhões de anos e o vidro líbio é muito mais novo. Além disso, a cratera está localizada a mais de 100 km do local onde o vidro foi encontrado. Outro investigador descobriu até 100 crateras cobrindo uma superfície de mais de 5.000 km do deserto do Saara. Mas, mais uma vez, este bombardeamento de meteoros ocorreu há 50 milhões de anos e não no local onde o vidro líbio foi encontrado. Portanto, o mistério desta substância ainda não foi resolvido. Vejamos o nordeste do Níger. Em 2003, o paleontólogo Paul Sereno, da Universidade de Chicago, encontrou aqui um cemitério da Idade da Pedra. Uma vez houve um paleolake de água doce chamado Gobero, com cerca de 3 km de diâmetro e 3 metros de profundidade, e costumava haver assentamentos humanos em sua volta. Os cientistas encontraram 200 sepulturas da Idade da Pedra localizadas em duas antigas dunas, cada uma com cerca de 100 metros de diâmetro. As dunas estão apenas a algumas centenas de metros de distância. Sereno já explorou 67 sepulturas. Como se verificou, os ossos de pessoas de duas culturas antigas estão enterrados no cemitério de Gobero. Os primeiros a chegar aqui foram as tribos de pessoas fortes, caçadores e pescadores que foram atribuídos à cultura Kifian. Eram verdadeiros gigantes, a julgar pelos esqueletos que foram encontrados, a altura das pessoas que viveram há 10.000 anos ultrapassava frequentemente os 2 metros.
E os Scythians não eram apenas gigantes, eles também tinham um grande físico. Para manter músculos poderosos, os Scythians tinham que ter uma dieta rica em proteínas. E isto, nas condições da Idade da Pedra, tinha de significar um ritmo de vida muito intenso, com caça e pesca constante. Aparentemente, esta é a forma como o povo Scythian viveu durante 1000 e poucos anos, mas há cerca de 8.000 anos eles desapareceram. 1000 anos mais tarde, começou outro período do Saara Verde, o último até o presente momento. Os arredores do lago eram agora habitados pelos Tenerianos. Estes já não eram gigantes de 2 metros. A sua altura era de apenas 1,5 a 1,6 metros. Eram mais fracos que os Scythians. Um dos achados mais marcantes dos arqueólogos está ligado a esta cultura. Os cientistas encontraram os esqueletos de 3 pessoas ao mesmo tempo. Uma jovem mulher de cerca de 25 anos e 2 crianças, provavelmente os seus filhos com cerca de 5 e 8 anos, enterrados num tapete de flores. 5.000 anos mais tarde, as crianças e a mãe ainda esticam os braços uma à outra. Nada de semelhante foi jamais descoberto. Até agora não temos ideia de quem eram essas pessoas, os gigantes Scythian e os Tenerianos. Agora vamos para um lago seco no deserto núbio, 800 quilômetros de Cairo. Em 73, uma equipe de arqueólogos que passava pela bacia do Nabta Playa passou para descansar e de repente reparou estilhaços debaixo dos pés. Fragmentos de ornamentos antigos são um excelente indicador das ricas possibilidades arqueológicas. Estudos mostram que Nabta Playa não é apenas um local neolítico, muitos megalíticos foram descobertos na área. Hoje o local está localizado no coração do deserto, mas há milhares de anos atrás o clima local era mais úmido e as pessoas viviam lá. Arqueólogos mapearam a área utilizando tecnologia GPS e confirmaram a descoberta de um círculo de pedra constituído por blocos de pedra maciça. Os investigadores acreditam que se destinava a observações astronômicas. Os pilares verticais no centro do círculo foram utilizados para ver o Sol, que está no seu zênite durante o solstício de verão. Se ligar um dos megalitos centrais com uma linha reta a 2 blocos de pedra localizados a uma distância de 1 milha, então essa linha indicaria as direções para oeste e este. Mais 2 linhas desenhadas determinariam as direções para sudeste e sudoeste. Um antigo físico da NASA, Thomas Brophy, realizou o seu próprio estudo astronômico de Nabta Playa. Ele acredita que esta estrutura indica com precisão a região do céu onde a constelação de Orion estava localizada em 6.400 a 4.940 a.C. De acordo com Brophy, as 3 pedras dentro do círculo exterior são as 3 estrelas da cintura de Orion antes do solstício de verão. Os cientistas também acreditam que o círculo de pedra descoberto em Nabta é um calendário detalhado e um mapa astrofísico. E se assim for, com a sua ajuda, é possível seguir a trajetória do movimento da Via Láctea de 26 a 26 mil anos. Mas os seres humanos nunca foram capazes de observar visualmente tal imagem. Eles só poderiam ser modelados com base em cálculos astronômicos utilizando os dados mais modernos e as mais recentes tecnologias. Como poderiam os antigos egípcios fazer isso? E, mais importante ainda, por quê? Os cientistas não conseguem responder essa pergunta. Obrigado por estarem atentos. Se gostou da história sobre os mistérios do Saara, conte pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos ter muito mais vídeos interessantes sobre os segredos do mundo misterioso em que vivemos.